Notícias do Atlético de plantão, né? DM, Coelho, vai pro jogo, não vai, a lesão é séria, não é? Paulo Azeredo, um abraço, boa noite, Azeredo. Tudo bem, Cirilo? Boa noite pra você, quem tá ligado com a gente na turma do bate-bola, com certeza, plantão médico no Galo, não é série não, viu? Tinha aquela série na televisão, né? Mas plantão médico no Atlético e com mais 3 sessões de treinamento pro Coelho, acredito que são mais de 3, porque vai ser tratamento intensivo realmente pela torção que ele teve. Mas antes, Cirilo, enquanto você falava aí dos jogos da rodada, eu tava dando uma bisbilhotada. Não sou muito bom de matemática não, mas fiz uma conta básica aqui. O atleticano daqui a pouquinho tem o jogo às 7, né? Do Tombense com o Aimorés. O atleticano torcendo pro time de Ubá, né? Sim. E depois às 8 tem Betim e Pouso Alegre. E aí o atleticano torce pro time do Pouso Alegre. Por quê? 2 derrotas aí, Cirilo, colocam o Atlético numa situação, não vou dizer tranquila, né? Mas numa situação bem confortável para buscar sua classificação. Porque ambos ficariam com 8 e 7 pontos, né? O Betim com 8, Tombense com 7. O Betim pega o Vila em casa no final de semana. O Tombense pega o América em casa também. Ainda que vençam, perdendo hoje, né? Mas ainda que vençam no final de semana e o Atlético, por exemplo, não pontue no clássico, pensando numa situação aí mais negativa, o Atlético teria uma situação assim, até tranquila, teria que vencer o Tabirito na última rodada, chegaria a 13. O Betim teria que vencer o Atlético, né? Lá em São João del Rei, para ultrapassar o Atlético. E o Tombense, aliás, o Atlético chegando a 13, ele nem passaria, né? Ele teria que vencer o Vila no final de semana. Então ficaria aí, poderia ficar com 11 se vencesse o Vila, mas teria que vencer o Atlético, porque o Atlético poderia chegar a 13. Então a situação matemática do Atlético, com 2 derrotas hoje, clareia bastante em termos de classificação. Digo não dependendo do clássico, tá, Cirilo? Não dependendo do clássico. O Atlético, se os 2 perderem hoje, pode ficar numa situação bem mais tranquila matematicamente falando. Mas voltando à questão... Se for pensar só nesta rodada, empate de Betim e Tombense já basta pro Atlético permanecer na liderança. Ah, não, sim. Nessa aí rodada, você tem a sim, conta pra sequência, muitos jogos ainda. Pra sequência, porque o torcedor fica preocupado, né? Com a corda no pescoço, tem um clássico difícil, com o Cruzeiro. Continua não sendo simples, mas melhorou. Deu uma clareada, né? Se os 2 perderem hoje, clareia bastante para que o Atlético busque sua vaga como primeiro colocado do Grupo A. Mas voltando à questão do Coelho, desde ontem, né, Cirilo, a gente vem tentando apurar aí a respeito, e o Cuca falou um pouquinho dessa situação na coletiva, né? É claro que tudo isso faz parte já do ambiente que vem sendo criado para o clássico, né? A gente já viu aí na história do futebol brasileiro várias situações, né? Puxando pelo Atlético aqui, me recorda a questão, por exemplo, em 77, lá São Paulo e Atlético, levaram aquela dúvida de Serginho Chulapa, Reinaldo até o último instante, aquela coisa toda. Então isso faz parte. O Cuca disse, ele saiu e tal, mas não é nada grave pelo que eu vi ali e tudo mais. Só que o Atlético está trabalhando para tentar colocar o Coelho em campo porque perdeu o Júnior Santos. Aliás, o Júnior Santos que já se desculpou, né? Ontem no final do jogo, ele disse que não entendeu. Aí depois acho que ele chegou em casa, ou então pegou o celular ali, viu a jogada, né? Ele botou a culpa na arbitragem e depois falou que não tinha visto o lance. Aí eu falei, realmente ele não viu o lance. E agora ele se desculpou, é isso? Se desculpou. Inclusive tem matéria do Henrique André no itatiaesporte.com.br falando sobre esse pedido de desculpas do Júnior Santos. Mas não tinha nem o que falar. O Cuca mesmo na coletiva já disse que foi justa a expulsão. Então o próprio Júnior Santos teve que assumir isso e pedir desculpas ao torcedor. Então sem o Júnior Santos, sem o Alisson, que tá na seleção, e com o Coelho machucado, fica uma situação, um quebra-cabeça para o Cuca pensar já no time do clássico. E aí ontem fizemos um pouquinho disso, você juntamente com o Edu na jornada, né? Do que poderia ser feito. Ele tem à disposição o Daverson, eu digo assim, de cara de frente já, né? O Daverson, o Palácios e o Bernard, que é mais um meio atacante do que atacante propriamente dito. E tem a questão do Fausto Vera, que lá nos Estados Unidos entrou, aí vai ter que mexer muito no time, né? Aí vai ter que botar Fausto Vera, jogando com o Alan Franco um pouco mais adiantado, o menino mais aberto, o Scarpa também mais livre, tendo somente o Hulk, digamos assim, de atacante mesmo. Então ele já começa a pensar nisso, mas a notícia que a gente tem é de que o Atlético fará, sim, um esforço muito grande, né, para colocar o Coelho em campo. Ô Edu, vamos por partes. Primeiro, gostou do que viu do Atlético contra o Atlético ou com observações, Edu? Não, eu gostei, sobretudo no primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Atlético, do Galo, foi muito bem jogado, marcação, pressão alta, não deixando o Atlético sair com liberdade, criou muito mais uma vez e pecou muito de novo no acabamento das jogadas, né? Seja o último passe ou a finalização, à exceção do lance do gol, do passe do Scarpa e o gol do Hulk.
Mas o segundo tempo do Atlético já não foi tão bom. Tem muito mérito do adversário. Do Atlético, que a gente cansou de elogiar, é um time muito organizado, muito bem treinado, que adiantou a marcação, pressionou a saída do Atlético, que teve muita dificuldade com a bola. O Atlético teve dificuldade para sair jogando no segundo tempo, por isso foi muito pressionado e ficou boa parte do segundo tempo acuado. Muito chutão, né? E eu não gosto. O Atlético não tem aquele centroavante para quebrar a bola. O Hulk não é esse cara, muito menos o Júnior Santos. E tava quebrando a bola para ninguém. Quando o Atlético conseguia sair com toque de pé em pé, ele encaixou bons contra-ataques. E mesmo o Atlético empurrando o Galo no segundo tempo, as melhores oportunidades foram do Galo. O Atlético teve pelo menos 2 grandes chances de matar o jogo. Agora, o bom da segunda etapa é que o comportamento defensivo do Atlético foi muito bom. Desde os volantes até a primeira linha defensiva com os 2 laterais e os zagueiros, porque o adversário praticamente não finalizou com liberdade, muitos chutes de fora da área e quando pisava na área, sempre o atacante muito pressionado. O Atlético não criou tantas chances na segunda etapa. Então tem o lado bom do comportamento defensivo na segunda etapa, mas o primeiro tempo do Atlético foi o que agradou mesmo. De novo, a gente sempre tem que ressaltar, terceiro jogo oficial da temporada, né? Muito pouco ainda num recorte de um ano tão longo quanto esse, que vai acabar lá às vésperas do Natal, pensando no calendário oficial de jogos. O Atlético vai apresentando evoluções, ainda tem muito para evoluir. E ontem fomos questionados durante o pós-jogo por alguns torcedores no YouTube, nas perguntas que a galera manda no chat, quanto a elenco, né? Quanto a montagem de time, montagem de elenco para esse fim de semana, com o Júnior Santos suspenso, com a possibilidade do Coelho estar fora. Volta-se o debate quanto ao elenco, né? Quanto às opções ofensivas. O Cuca na coletiva foi questionado quanto a contratações. Paulo Azeredo, resta saber se as contratações de fato vão vir ou se o cenário continuará sendo este com estas contratações já feitas. O torcedor tem muita dúvida quanto a isso. Se você tem pretensão maior na temporada, certamente esse time do Galo precisa de mais.